noite, boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo e que verão este vídeo. Eu sou Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus, e sim, eu não fiz a live na semana passada porque eu fui ver uma apresentação, então enfim, mas estou aqui hoje. Até ia fazer um vídeo avisando que eu ia fazer a live hoje, mas aí eu me distraí e acabei não fazendo, ocupado com um outro projeto pessoal meu que... eventualmente eu digo o que é aqui, mas não tem nada a ver com capoeira, então deixa pra lá. O importante é que hoje a gente vai continuar falando sobre o que a gente tava falando na... Eu não sei quanto tempo faz, mas que eu estava falando aí no último vídeo, antes de eu fazer esse pequeno recesso por causa das coisas da faculdade, enfim, acontece. E eu tô procurando aqui onde é que tá o coisa que eu deixei, mas eu, se me lembro bem, a gente tinha acabado de falar finalmente da abolição, a gente tá falando da abolição já tem uns 6 anos, então até que enfim acabou, uma hora tinha que acabar. E aí a gente falou sobre a Guarda Negra, a criação da Guarda Negra. E depois de falar, então assim, vamos começar aqui relembrando o que é a Guarda Negra. O que acontece? Quando a gente tem aí a abolição sendo feita, todo mundo sendo libertado, coisa e tal, uma alegria, né? E muita gente, muitos negros, inclusive dizendo que até que enfim fomos libertados, finalmente nós conseguimos. Princesa Isabel aí, tanto faz, ela não fez nada mais que a obrigação dela, e enfim, porque a verdade seja dita, né? Não tinha outra solução não. Nunca que isso as pessoas dizem desde essa época, né? Quem fez a abolição foi o povo negro, que lutou até conseguir enfiar goela abaixo o fato bem simples, que todo mundo tem direito a ser livre, não é pra se você ser escravo e morrer em 7 anos, porque essa é a questão. Quando a gente fala de escravidão, muita gente não tem essa noção, mas quando a gente fala de uma pessoa que foi escravizada, não é só a questão de trabalhar e não receber. É porque a gente cria uma desumanização tão grande, né? A gente trata a pessoa, a gente objetifica a pessoa, a gente torna a pessoa de uma forma tão absurda que a gente acha justificável que essa pessoa vai ter uma vida só de 7 anos, e a gente acha inclusive muito bom, afinal de contas ela não vai ficar adaptada o suficiente, não vai ter tempo para se organizar e montar uma rebelião que vai matar todos os opressores, e vai dar muito lucro, né? Porque isso, gente, falando sério, o povo calculou, isso era calculado. Então assim, e achava inclusive normal ver as pessoas no navio negreiro, onde o índice de mortes por condição sanitária mesmo é ridículo, uma coisa absurda, é uma coisa assustadora, porque no navio negreiro você tá no meio da sua própria merda, da sua própria urina, tá com um cadáver do lado que ninguém vai descer para tirar, você tá acorrentado num porão de 40, fazendo aí até 40 graus, e não bastando tudo isso, né, além do fato de que você tá no mar, e bom, o mar é uma coisa assim que enjoa. Se você não tem o costume, eu te garanto que é um monte de... que quem não fica indo pro mar fazer atividades marítimas não tem costume, né? E se não fosse tudo isso, além de tudo, não bastando, aquilo, você ainda não tinha espaço para deitar, para levantar, você tinha que ficar sentado aí durante 3 meses, ou então você ia ficar deitado porque não tinha espaço nem para sentar durante 3 meses, e achava um tipo de barbaridade, esse tipo de monstruosidade uma coisa normal. Inclusive, isso aí que é o mais ridículo, uma coisa assim mais pavorosa do que só o navio, era a viagem para chegar no navio, porque do ponto onde o cara era comprado até chegar no navio, metade das pessoas morriam nesse trajeto.
Então, assim, é uma coisa que é inacreditável, não, uma coisa que é literalmente inacreditável, é uma coisa que é quase, que se não fosse documentado, se a gente não tivesse aí uma série de evidências documentais, materiais, mnemônicas, né, ou seja, da memória, eu não iria acreditar, porque é uma coisa que beira o absurdo, né? Então, assim, gente, mas essa é a capacidade do ser humano, né? Então, foi uma luta constante. Eu inclusive li o Eugênio Van Swiet dizendo que não tinham que fazer parte da Guarda Negra coisa nenhuma, porque quem fez a abolição foram os negros, né? O Eugênio Van Swiet, que foi um negro que lutou na Guerra do Paraguai na Armada, que talvez fosse até capoeira, enfim. O povo dizia abertamente que não devia nada a Princesa Isabel coisa nenhuma, porque quem fez a abolição foram os negros e não deviam nada à monarquia, porque a monarquia não fez nada, nunca, jamais algo por eles. Então, assim, a guerra, de todo modo, a Guarda Negra ela é criada, e aí ao mesmo tempo em que ela é criada, eu estava pensando sobre como eu contaria essa história, e eu acho que a primeiro de tudo é explicar para vocês como é que se conseguia, se recrutava as pessoas para a Guarda Negra, né? Porque é aquilo, como eu acredito, pelo menos ter falado no vídeo passado, a gente teve uma reunião, uma solenidade, tudo para formar uma Guarda Negra, que ia ser um clube político, coisa e tal. Essa ideia não pegou, pensando bem, eu expliquei. Aí os conservadores tomam essa ideia para eles e criam uma milícia para bater nos republicanos, né? Porque esse era, no final das contas, acabou sendo o objetivo da Guarda Negra, combater o republicanismo. Agora, o que acontece? Quando a gente tem a criação da Guarda Negra, a gente começou a ter em massa um recrutamento obrigatório para combater a vagabundagem, principalmente a capoeiragem, a capoeira. Então a gente vai ter nessa época aí de 1888, 1889 um monte de briga de capoeira com militar. E aí é interessante que no dia 12 de julho de 1888, 3 dias após a criação da Guarda Negra, a gente vai ter aí uma malta de 30 capoeiras do Campo de Santana sendo encurralada perto da Ponte dos Marinheiros por militares. Vai ter um conflito. Então, assim, gente, são 30 capoeiras, então é muita gente, né? Então, assim, a gente só imagina como foi essa briga, que deve ter sido uma coisa incrível de se ver. E aí, eles vão ser presos. O chefe da malta era o José Antônio dos Santos, que era um pardo aí de 22 anos, que morava na Rua da Saúde. Ele vai conseguir fugir para o Campo de Santana, só que ele vai ser capturado, vai ser enviado lá para a casa da detenção. E aí, isso que é o muito curioso, porque o José Antônio dos Santos, junto com um monte de outros membros da malta dele, que foram presos nesse dia, vão aparecer de novo na história do Brasil, justamente no conflito da Travessa do Barreira, que foi o primeiro confronto da Guarda Negra contra os republicanos. E vai acontecer 5 meses depois da prisão. Então isso levanta uma série de questões, e isso, na verdade, quando eu estava pensando aqui hoje, eu estava pensando em coisas da vida, ouvindo música, estava ouvindo... esqueci. Como é que era o nome? Sim, as gravações do documentário Dança da Guerra. E aí acho que quem estava cantando era o grande mestre Totônio de Maré. Você inclusive acha essas gravações todas no YouTube dos áudios, né? E aí fazia um tempo que eu não escutava essa música, eu escutei e pensei que é uma música não apenas muito divertida, mas como acaba se conectando com esse tema. Então vamos lá aqui. Quem quiser ter
Quem quiser ter piedade, vá na grade da cadeia. Muito negro no escuro, em volta de uma candeia. Câmara, e é quem Câmara, lai, quindeis, ai, quindeis, ai, quindeis, lai, quindeis, ai, quindeis, lai, quindeis. Então, gente, essa música, né? Ela fala sobre... ela tem aí uma pitada de ironia, como não podia deixar de ser. E ela começa falando justamente que quem quiser ter piedade, que vá pra grade da cadeia, né? Por quê? Hoje em dia a gente não fala mais desse jeito, mas piedade tinha muito a ver aí com a piedade cristã, com você ajudar os necessitados e prestar esse auxílio, né? E a pessoa está dizendo justamente o que, né? Você está aqui preocupado com isso aí que não tem importância nenhuma? Você está preocupado em querer ajudar essa pessoa que não está precisando de ajuda, né? Então faz o seguinte, sabe onde é que você é necessário? Vá lá para a cadeia ver o que a gente está passando, né? Por quê? E aí é que tá. Os capoeiras que foram presos aqui, eles não foram presos por crime nenhum, né? Nessa época a capoeira ainda não era proibida, e enfim, eles simplesmente foram cercados e foram presos. E a condição das cadeias, se é uma coisa tenebrosa hoje em dia, imagina como era nessa época, onde se dependesse deles, os prisioneiros tinham era que morrer mesmo. Muito diferente de hoje em dia, né? Não tem nada a ver com hoje em dia. Os policiais e os cidadãos de bem, né, quando olham assim pessoas na cadeia, eles não estão desejando a morte ou a desistência da pessoa, né? Ou qualquer coisa muito terrível. Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas não pensam mais desse jeito. Finalmente a gente conseguiu mudar esse raciocínio, porque é uma coisa assim de uma gente muito primitiva, de não conseguir entender, né? Que se, por exemplo, você está roubando, não é exatamente porque você quer, mas você às vezes está roubando porque você está morrendo de fome. E às vezes, inclusive, com um sistema de justiça tão eficiente quanto o nosso, às vezes a pessoa nem é culpada, mas ela foi presa, ela tá lá, tá em julgamento e vai levar um tempão para sair, porque a nossa justiça ela é muito eficiente, né? Mas não vamos pensar tão mal assim do sistema judicial brasileiro. Afinal de contas, é só a gente lembrar, né, que a gente tem aí um caso de um genocida, né? A gente tem aí esse genocida que roubou milhões e com o roubo que ele fez, né? Ele matou pessoas, matou assim milhares de pessoas, com certeza, se a gente for colocar na balança. Afinal de contas, quando você rouba aí o dinheiro da saúde, rouba o dinheiro da educação, ou, né, quando você rouba dinheiro público, o dinheiro do país, você está retirando financiamento que era para estar indo para um determinado lugar que iria beneficiar muitas pessoas, inclusive salvar vidas, não só na área da saúde, mas na área da educação, porque a educação é o que salva vidas, é o que impede, é o que evita as pessoas de irem para o crime, né? Então, assim, a gente tem esse caso recente desse genocida, acho que o nome dele, qual que era? Era aquele cara que roubou a poupança no monte de brasileiros, né? Que é suspeito, que inclusive a história da morte do irmão dele é muito estranha, fica assim meio parecendo que ele matou o próprio irmão, pelo menos mandou matar, né? Como é que era o cara? Era um cara assim que ele... era um cara que sofreu um processo de impeachment, né? Mas aí o safado, quer dizer, o homem cidadão de bem, ele saiu do governo, né? Ele abdicou para ele não sofrer o processo de impeachment e virar
né, continuar tendo os direitos políticos dele. Como é que era o nome dele? Era aquele cara lá que, apesar de tudo isso, de alguma forma, não sei como, é porque o brasileiro ele gosta de perdoar. O brasileiro é uma gente de bem. O brasileiro ele perdoa, diferentemente do um monte de pessoas aí, essas que, por exemplo, viriam assim um presidente acusado de roubo injustamente e queriam querer que ele fique preso para sempre. Não, nós temos que saber perdoar. Então, assim, esse cara aí, ele voltou a ser senador, porque deve ter sido perdoado aí pelas pessoas que votaram nele, e aí descobriram, quem diria, né, que ele se envolveu em mais esquemas de corrupção, né, e aí mandaram a prisão dele, mas, ai, coitado, né, ele tinha assim, alguns problemas de saúde, de insônia, epilepsia, sei lá, uma coisa assim, e aí esse tal, eu não consigo lembrar o nome dele, acredita? Acho que começava com Có e terminava com Lor, né, ele vai para prisão domiciliar, por quê? Porque o nosso sistema de justiça é muito justo mesmo, é uma maravilha nosso sistema de justiça, então assim, gente, mas nessa época não era assim, era uma coisa tenebrosa, muito diferente de hoje em dia, como vocês podem ver. E aí, o que acontece? O que vai ser feito pelo Partido Conservador, é claro que tinha que ser os conservadores. Os conservadores do Brasil são uma maravilha, né? Eles vão sair prendendo um monte de capoeira, todo à direito, não importa como, não importa porque só, encontrou quer capoeira, vem aqui, vai preso, né? Isso no Rio de Janeiro, tá? Claro que tinha que ser no Rio de Janeiro, não podia ser em outro lugar. E aí, vão chegar neles e vão falar, a gente pode aqui amenizar sua pena, a gente tá vendo aqui que você não tem insônia, não tem epilepsia, não tem assim nada que assim possa te mandar para uma prisão domiciliar. Não, pera, isso ainda não era assim não, né? Essa era uma época ainda mais primitiva, ainda não tinha essas coisas. Mentira, tinha essas coisas assim. E aí, né, porque essas coisas nunca conseguiram ainda, não deu tempo ainda de chegar nas pessoas que não são ricas, que não são milionárias, apesar de estarem aí devendo um monte de impostos e que são perdoadas. Eu quero ver se quando eu tiver que começar a pagar imposto, se eu vou ser perdoado quando eu decidir que eu não tô querendo pagar, que eu não tô afim, mas enfim. E aí essas pessoas todas, né, chegaram lá, os conservadores, e falaram, a gente então tá vendo aqui que você não tem dinheiro pra gente poder te perdoar, porque a gente perdoa quem tem dinheiro. Tô vendo aqui que você não tem nenhuma coisa assim que dê pra te tirar daí, né? Mas a gente pode dar um jeitinho, a gente tira aqui a sua pena, você pode sair daí, né? Apesar da sua prisão ter sido assim meio ilegal, mas a gente pode te prender quanto tempo a gente quiser, porque enfim, nós estamos aqui no poder. E aí, em troca disso, você vai fazer parte assim de um projeto nosso, um projeto assim meio social, né? Você vai fazer parte de um grupo, a gente chamou ele de Guarda Negra, né? A ideia da Guarda Negra era outra, mas aí a gente decidiu seguir por outro caminho, por outra direção. E aí você vai assim participar da vida política do país, combatendo uma coisa muito perigosa que está ameaçando a integridade nacional, que é o republicanismo. Você vai aí ajudar a gente a combater os republicanos, né, essa ideia republicana, e aí em troca disso, né, de você a gente te tira da cadeia. Aí o cara perguntava, tá, mas eu vou combater como? Vou ir entregar panfleto na rua, vou ir assim, conversar com as pessoas? Não, a gente quer que você combata mesmo, sabe? Naquele sentido de combater. Claro, você pode entregar panfleto quanto quiser, mas assim, o importante é que você, combata. Então, foi essa a ideia da Guarda Negra, foi assim que se montou a Guarda Negra. Por isso que em São Paulo o povo estava querendo voltar a Guarda Negra e conseguiu montar a Guarda Negra, embora ninguém lá quisesse que a Guarda Negra tivesse isso, no caso de São Paulo. E aí, 5 meses depois, a gente vai ter o conflito da Travessa da Barreira, que vai ser assim, um dos maiores conflitos que aconteceu aí feitos aí pela Guarda Negra, particularmente aí pro Rio de Janeiro. E aconteceu assim. No dia 30 de dezembro de 1888, lá estava o Silva Jardim,
republicano, bem adoidado, né? O Silva Jardim é um cara muito louco. Eu vou falar dele ainda, porque ele aparece em outro momento da história do Brasil, que mostra como ele assim era um cara perfeito republicano. Ele era assim, a definição do governo de um homem só, mas era republicano. E o Silva Jardim, ele estava retornando do Rio de Janeiro de uma viagem que ele tinha ido para São Paulo, para uma conferência republicana, coisa e tal. E lá que tinha sido marcado aí para o penúltimo dia de dezembro da Sociedade Francesa de Ginástica, lá na Travessa do Barreira, perto da Praça da Constituição, tava abrindo um comício, e aí um monte de capoeira chegou e atacou a reunião, e aí os capoeiras começaram a tentar invadir o lugar, os republicanos foram cacetar os capoeiras, impedir, e aí começaram a ouvir o povo dizendo: morra, Silva Jardim! É, uma maravilha. Então, gente, o conflito da Travessa do Barreira aí foi o primeiro grande conflito que teve. E durante todo o ano de 1889, a gente vai ter aí a classe média adentrando cada vez mais no movimento republicano, e principalmente porque, enfim, tinham acabado com a escravidão, e a classe média ela sempre foi muito progressista, né? Então acabaram com a escravidão, né, contra o desejo da classe média, e a classe média decidiu então que iam fazer a república, né? Não tinha nenhum sentimento de vingança nem nada, e também por raiva contra a Guarda Negra, isso também não ajudou muito. E aí é fato que em 14 de julho de 1889, lá estavam os republicanos comemorando o centenário da Grande Revolução Francesa, lá num grande encontro no edifício do Congresso Brasileiro. Aí na saída teve uma passeata comandada aí por republicanos importantíssimos como Quintino Bocaiúvo, Lopes Trovão, e aí eles vão descer a Rua do Ouvidor e vão encontrar com a Guarda Negra que estava bloqueando a rua com os cacetes. Vai ter aí uma briga, os capoeiras vão acabar se dividindo em dois grupos, um vai para a Rua do Ouvidor, o outro vai para a Rua Uruguaiana. Na luta alguém vai gritar: viva o Príncipe Obá! Eu vou falar depois sobre quem foi o Príncipe Obá, porque ele é um cara que merece ser mencionado, que devia ser conhecido. Né? E aí, essa daí vai ter sido a última grande luta da Guarda Negra com os republicanos, né? Falando mais especificamente aí da Travessa do Barreira, em 12 de julho de 88, né? Foi às 5 horas. E a gente vai ter um batalhão da polícia que vai vir pela rua Visconde de Itaúna e vai ver os dois grupos armados aí com cacetes e com pedras. E aí eles vão estar gritando: entra espada, entra marinha. Por quê? E aí eu vou recordar aqui para vocês. Quando a gente fala dos conflitos de capoeiras, né, a gente tinha as várias maltas. E aí, quando elas se encontravam, elas faziam os gritos de desafios e falavam, né, entra e o nome da malta. Então, quando falavam entre espada, é a malta da espada. Quando falavam entra marinha, era para a malta da marinha, não da marinha instituição, porque na época não existia a marinha brasileira, existia a armada brasileira. Marinha é um termo que vai ser usado só a partir do século XX, que tem a ver com a aeronáutica e tudo. Bom, e justamente a espada tem a ver com os nagôs da Lapa, e a marinha tem a ver com os guaiamuns da zona portuária. E a gente vai ter aí um monte de menores, os policiais vão cercar e vão capturar um grupo de 35 pessoas, vão conseguir escapar, e aí algumas vão ser presas no campo da aclamação, né? E toda essa gente vai estar aí alimentando e vai estar participando da batalha da Travessa do Barreira, né? De todas as outras batalhas que vão acontecer no Rio de Janeiro, né? Eu contei aí só de duas, né? Por algum motivo essa parte aí dos 35 capoeiras acabaram ficando aí, né, no final, não sei porquê. Mas, enfim, o que importa, né, gente, o que mais importa dizer nesse vídeo é que a Guarda Negra ela é montada com esse esquema.
Você prende as pessoas, né? No caso desse grupo de 35 a gente tinha aí 2 maltas brigando, e aí os policiais pegaram e prenderam, e você recruta essas pessoas para não mais brigar entre si, mas para brigarem contra os republicanos, né? E, gente, por hoje é só. Próxima semana a gente continua. O que eu vou falar sobre o Guarda Negra na Bahia. Porque a gente só fala do Rio de Janeiro? Não, tá falando muito do Rio de Janeiro, cansei do Rio de Janeiro, vamos falar amanhã da Bahia. E assim, só pra dar aquele gostinho, né? Vai ser com base num livro do Fred Abreu chamado Macaco Beleza e o Massacre do Tabuão. Então, gente, por hoje é só. Próxima semana a gente continua. E talvez próxima semana eu conte aí o que quer dizer aqui em The Rei, se eu me lembrar até a próxima semana. Porque, enfim, eu acredito que muita gente não tem ideia do que isso quer dizer. Então, agradeço a todo mundo que curtiu, compartilhar, comentar e for lá na visualização do meu canal Papo com Grilo.